No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Queria dizer para os irmãos que eu estou muito feliz, muito mesmo. Estar aqui com vocês é uma bênção. Eu amo esse lugar. Eu amo estar na casa do Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver. Foi o hino que foi entoado aqui. Tudo que eu mais quero é te ver. Bonito demais, porque o Senhor, Ele sempre confirma as mensagens. Particularmente comigo é sempre assim. O Senhor fala comigo muito antes de eu ministrar. Tem sido assim. E depois o pastor Douglas leu: elevo os meus olhos para os montes, né? Então, primeiro Deus, Ele prepara o nosso coração com louvor relacionado à visão. Tudo que eu mais quero é te ver. Ou seja, Ele faz você, com a sua boca, confessar algo que Ele quer realizar. E aí automaticamente Ele tem legalidade para poder fazer, porque você pediu, você cantou. É por isso que é importante a gente adorar o Senhor, acompanhar o ministro de louvor. Porque quando ele está louvando, o Espírito Santo está usando ele para preparar o nosso coração para a mensagem que vai ser ministrada. Então tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, né? E aí o pastor Douglas vai e lê: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Então, ou seja, quero ver, vou elevar os meus olhos. E o título da minha mensagem, sabe qual que é? Abra-se os olhos. Então é muito interessante, o Senhor conecta, o Espírito Santo, ele vem conectando coisa com coisa, para poder fazer com que eu e você saímos daqui diferente da forma que nós entramos, não é verdade? Quem está entendendo aí? Está todo mundo ok aí? A leitura no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, está escrito assim: aproximou-se de Jericó. Ao aproximar-se de Jericó, encontraram um cego assentado à beira da estrada, que pedia esmola. Ouvindo o rumor da multidão, perguntou o que era aquilo. Responderam-lhe que era Jesus de Nazaré. Ia passar. Clamou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego e perguntou-lhe: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, quero ver. Jesus disse para ele assim: vê, a tua fé te curou. No instante ficou a ver. Em seguida, e seguia Jesus, dando glória a Deus. E ao mesmo faziam todos os quantos assim assistiram isso. Somente até aí, podeis assentar. Em cima dessa palavra, separei várias interpretações. Mas de qual visão o Senhor está falando hoje? De qual visão o Senhor quer falar conosco? Da visão humana? Ou da visão, de uma certa forma, olhar com os olhos da fé? Ou de uma visão espiritual? Qual é a visão que o Senhor quer que eu e você olhamos nessa noite? Porque às vezes as coisas acontecem com a gente. Não vou negar que a dificuldade do dia a dia atrapalha. A dificuldade ela vem, os dias difíceis vêm, as coisas acontecem.
E aí a gente acaba, por causa da dificuldade, deixando de ver. Mas o que me chama a atenção, em cima desse texto, o nome desse cego era Bartimeu. O que me chama a atenção é que, até esse momento, Bartimeu, ele tinha dentro do coração algo que o Espírito Santo me revelou. Quando eu comecei a ler essa mensagem, essa palavra, e Deus falando comigo acerca dos olhos, de como enxergar as coisas, eu chorei muito. Eu estava no meu quarto, sentado na mesa, e cada vez que eu meditava nessa palavra, cada vez que eu lia alguma coisa relacionada a isso, eu me emocionava. E aí, se você ouviu a mensagem do pastor pregando ontem, acerca da leitura da palavra, acerca da oração, acerca da intimidade com o Senhor, você vai conseguir entender a importância de estar conectado com a palavra do Senhor e de estar conectado também com o Espírito Santo. Nada é por acaso. Quando você está num culto, por mais simples que seja o pregador como hoje, uma pessoa sem muitos recursos técnicos em cima da palavra do Senhor igual eu, é mais na vontade do Senhor mesmo. Mas por mais simples que o pregador seja, o Espírito Santo às vezes te dá uma palavra, irmão André. Ele te dá uma palavra você deve anotar. Anota, em algum momento, eu já falei num culto, até pregando aqui, você anota algo, aquilo vai fazer sentido para você lá na frente. E foi isso que o Senhor falou no meu coração acerca de Bartimeu. Quando Bartimeu escolhe chamar Jesus de filho de Davi, isso significa algo. O Espírito Santo me revelou isso, irmão Jean. Quando ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não está falando algo porque as pessoas falaram com ele. Porque quando a gente está na situação de cegueira, e eu vou tirar um pouco aqui, abre aspas, quando a gente está numa situação difícil, são poucas pessoas que vêm e dão uma palavra correta, que é usada por Deus. A maioria das pessoas vem para nos acusar. E nesse contexto dessa história, era isso que estava acontecendo. A multidão repreendia ele pelo barulho. A multidão não compreendia ele, mas aquilo que estava acontecendo com ele era algo que o Espírito de Deus havia revelado para ele. E havia revelado para ele quando? Essa foi a pergunta que eu fiz para o Espírito Santo. Sabe qual foi a pergunta que eu fiz para o Espírito Santo? Você não vai nem imaginar. Eu perguntei para o Espírito Santo assim: por que que Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi? É interessante, é uma coisa simples. Porque algum de vocês já pararam para pensar por que que Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi? É uma coisa simples. O Espírito Santo falou para ele. Sabe lá algum momento, porque ele era cego, ele não sabia ler o Velho Testamento. Ele não sabia estudar a palavra de Deus, ele era cego. Alguém pregou uma mensagem para ele. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui, sabe por quê? Porque Bartimeu, ele ia ao culto. Se ele não via, ele ouvia. Em algum lugar ele assentava e falava assim: eu vou ouvir a palavra de Deus. Ele não sabia ler, ele era cego. Eu não sei se naquela época já existia aquele negócio, como é que chama quando o cego lê? Braille. Em braille. Eu não sei se naquela época já tinha aquilo, mas eu acredito que não. Então, se Bartimeu sabia que dá... Uma coisa eu quero deixar claro para vocês aqui. A primeira coisa é que o Espírito Santo revela, por mais humilde que a pessoa seja. O Espírito Santo, ele não faz acepção de pessoas. Ele quer simplesmente o coração quebrantado. Ele quer simplesmente o reconhecimento que Jesus é o Senhor. E Bartimeu estava naquela situação ali, e de uma hora para outra, alguma coisa aconteceu e foi revelado a ele que o Filho de Deus viria
da casa de Davi. E por que que ele gritou Jesus, filho de Davi? Primeira coisa, ele ia ao culto e alguém pregava para ele. Ele ouvia a palavra do Senhor. Mas quando eu comecei a falar com o Senhor, eu falava: Deus, por quê? Como? O Espírito Santo me levou em Isaías capítulo 11. Então, vai acontecer que Bartimeu, em algum momento, no contexto da vida dele, alguém pregou sobre Isaías capítulo 11 para ele. Alguém estava lendo, quem sabe, Isaías. E no momento em que ele estudava o livro de Isaías, e no momento em que ele ouvia a palavra do Senhor acerca do livro de Isaías, o Espírito de Deus revelou para ele: daqui vai sair a cura para a sua cegueira. Daqui vai sair o seu milagre. Daqui vai sair algo que vai mudar a sua história. E aí a importância de ir na igreja. E aí a importância de estar no culto. E aí a importância de estar ouvindo a palavra do Senhor. Porque por mais simples, por mais que você seja humilde, alguma coisa vai ser falado especificamente para você. E você tem que anotar. Você tem que orar em cima daquilo. Eu imagino o dia que essa palavra foi revelada. Eu quero ler Isaías 11. Antes de eu continuar, eu gostaria de pedir você para, se pudesse, ler comigo Isaías capítulo 11. Para a gente junto entender o que é que Bartimeu viu. Essa palavra, eu tenho certeza, o Espírito de Deus revelou isso para mim. E Bartimeu estava ali em algum culto e alguém começou a ler, ele falou assim: achei da onde eu consigo o meu refúgio. Achei para que lado está o monte. Eu encontrei. E está escrito assim em Isaías 11, o ramo de Jessé. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das raízes brotará um renovo. Irmãos, entra comigo nessa leitura, por gentileza. Deixa o Espírito de Deus entrar no seu coração, assim como entrou na vida daquele cego. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência. Olha aí, Bartimeu já ali Bartimeu já pegou. Aí Bartimeu já falou assim: opa, é aqui que eu entro. Não importa se eu sou cego, não importa se eu sou rejeitado, não importa quem que eu sou. E aí ele continua: nem decidirá com base no ouvir. Olha que interessante. Não vai ser no ouvir, não vai ser no que os outros vão falar. Bartimeu está lá sentado, essa palavra começa a entrar no coração dele. E ele começa a ver a luz que vem, o socorro que vem do monte. Ele está lá sentado no culto e prestando atenção, e ele começa a ouvir essas coisas. E aí ele vai ouvir assim: amas com retidão e julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor de quem, igreja? Dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca, matará os ímpios. Naquele dia, as nações buscarão quem? A raiz de Jessé. E foi por isso que ele clamou, filho de Davi, porque ele sabia, ele estudava até as descendências.
genealogia. Ele era um cara que sabia, e ele foi do nada. Eu quero acreditar, o Espírito Santo do Senhor falou isso no meu coração. Ele anotou na tábua do coração dele. Ele vem da raiz de Jessé. No dia que eu ouvi um sussurro de que o Messias está na terra, eu vou chamar ele de filho de Davi. E foi com esse nome que ele chamou a atenção do Senhor. E foi nessa hora, porque havia uma multidão. No meio de uma multidão, pastor Douglas, tem vários tipos de pessoas. No meio da multidão tem os abajuladores, aqueles que ficam passando a mão. No meio da multidão tem aqueles incrédulos. No meio da multidão tem aqueles zombadores. No meio da multidão tem uma série de pessoas envolvidas que nem sequer querem nada. Eles não querem entrar e ainda atrapalham quem quer entrar. Então o Espírito de Deus revelou para aquele cego, pastor Douglas: você não vai chamar ele igual a multidão chama. Você não vai. Você vai chamar ele de um certo nome que ninguém ainda chamou. E detalhe, não fala para ninguém, guarda, porque no dia que você falar Jesus, filho de Davi, ele vai olhar para você. Sabe o que eu entendo com isso? É que às vezes nós precisamos chamar a atenção do Senhor. Nós precisamos fazer algo talvez que jamais fizemos. A gente às vezes tem que fazer algo que talvez ninguém jamais fez. Irmão, mas como assim? Tem bilhões de anos que tem a terra, milhões de anos, bilhões de seres humanos. Irmãos, o Espírito Santo revela coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E essa frase talvez que nós olhamos e pensamos assim, é simples. É ela que vai chamar a atenção do Senhor. É ela que vai fazer com que eu e você consiga ver o socorro presente na angústia. E aí aquele homem vai e consegue chamar a atenção do Senhor. E ele chama a atenção do Senhor. O Senhor o chama. Traz o cego aqui. Todo mundo está entendendo? Você pode dar um glória a Deus aí? Me ajuda. Quem sabe vai ser seu glória a Deus que vai chamar a atenção dele. Quem sabe ele enviou um anjo para colher só os glória a Deus da igreja hoje. Eu não sei. Eu creio num Deus de possibilidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O nosso Deus, ele é simples. Jesus, em toda a sua trajetória, ele gostava de coisas simples. Os discípulos, de todos que Jesus assim teve contato, assim, que derramou muito poder, pessoas simples. Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, estava pregando e os sacerdotes do templo indagavam como que esse homem tem essa sabedoria se ele não é nem estudado. Uma palavra, uma frase simples vai mudar a sua história. Dê valor às coisas simples. Dê valor, cuida do simples, seja fiel no pouco, e Deus te revelará o muito. Imagina se Bartimeu estivesse no culto, escutando o livro de Isaías, e tivesse ignorado esta frase que foi revelada para ele. Grite, filho de Davi. Não grite mestre. Todo mundo chama Jesus de mestre. Todo mundo chama Jesus de Messias. Os abajuladores então esquecem. Chame a atenção. E se você observar, irmãos, é muito tremendo isso aqui. Isso não tá, eu parei, pode olhar que eu não estou olhando aqui. É muito interessante porque, observa bem. Passaram perfume nos pés de Jesus. Ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso.
enxugou com cabelo. Ninguém pensou, Jesus gosta de coisas simples. Jesus gosta de coisas simples. Coloque isso no seu coração. A sua simplicidade com pureza é o suficiente. Pureza. É da raiz de Jessé, irmão. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do teu povo que foi deixado na Síria, no Egito, Pratos, na Etiópia. Aqui esses lugares representam lugar de dificuldade no contexto que eu quero dizer. Mas é com simplicidade, dando valor a cada frase. E aí eu entro na mensagem do pastor de ontem. Se você não ora, como é que você vai receber algo do Espírito Santo? Se você não vai na igreja, nos cultos, como é que você vai receber algo do Espírito Santo? Se você não lê a palavra do Senhor, como é que você vai ouvir que Jesus vem da raiz de Jessé? E como que vai ser revelado a você algo? Eu queria saber. Não tem como. Eu louvo a Deus por essa igreja. Nós temos um caminho a seguir. Nós não estamos perdidos por aí. Eu espero que o Senhor revele a cada um de nós aqui, sabe o que, igreja? A maneira de se relacionar com Ele. Eu espero do fundo da minha alma, inclusive eu, que nós saímos daqui relacionados de uma forma, se relacionando de uma forma diferente com o Senhor. Eu não sei de que nível você está, espiritualmente falando, mas o que eu sei é que Jesus sempre tem mais. Ele sempre tem mais alguma coisa. Eu não vou demorar muito. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre um pouco a questão da cegueira da fé. E aí eu separei um texto que eu vi numa live, o irmão pregando, e o Senhor falou muito forte comigo nessa palavra. E o interessante, irmãos, é que eu já vim pregar várias vezes aqui, os irmãos sabem disso. Os irmãos sabem que sou uma pessoa simples, mas o Senhor me dá as mensagens. E olha onde Deus me deu essa palavra que eu vou falar agora. Eu estava na live de quinta-feira, que o irmão estava pregando. É das coisas simples, irmão. Um irmão simples pregando a palavra e uma espada dentro do meu peito, assim, ó, fincando. E eu estou assim, meu Deus. E os irmãos da live aqui sabem. Eu gosto, quando termina, eu brinco, eu gosto de dar uma pincelada, não é? E eu não aguentava, eu estava assim, eu quero falar. E o trem não dava a minha vez, eu ficava de tão gostoso que estava, uma mensagem simples, e o Espírito Santo marretando meu coração. E eu falei assim, esse negócio aqui dá uma mensagem, eu vou guardar. Deus quer que eu falo isso para as pessoas. É das coisas simples, irmão. É das coisas simples que Deus faz frutificar uma videira inteira. Não é do extraordinário, não é. Esquece o extraordinário. Deus escolheu uma mulher simples para ser mãe do Messias, do nosso Senhor. Esquece, Deus escolheu um homem simples, carpinteiro, José, para cuidar do mestre. Deus podia ter ido lá no templo, irmãos, descido com glória e poder, com fogo, com anjo celestial, pastor Douglas. Deus podia ter feito um rebuliço na terra para a entrada de Jesus. Não, sabe o que Ele fez? Vai nascer na manjedoura. Os anjos vão aparecer para os pastores lá no pasto. E o sacerdote lá cheio de roupa fina. Ei, Jesus trabalha no simples. Por gentileza, dê valor às coisas simples. Por gentileza.
Marcos capítulo 5, versículo 21. Uma história conhecida, mas um ponto de vista diferente. A história é conhecidaça, mas um ponto de vista diferente. Porque o Senhor revela coisas novas todo dia. Versículo 21 do capítulo 5 de Marcos diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. De novo a multidão aí, irmãos. Só para apertar o negócio e atrapalhar. Vocês entendem que o negócio não é movimento? Não tem nada a ver com movimento. É simplicidade. De novo a multidão aí. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando viu falar de Jesus, eu quero parar aqui. Ela ouviu falar de Jesus. Deixa eu te falar, ela estava em algum culto. Ela estava em algum momento de adoração ao Senhor. Ela estava em algum momento de glorificação ao Senhor. E aí, volto a falar da palavra de ontem. Se você não está no meio da onde acontecem as coisas, como você vai conseguir? Não tem como. Imagina se essa mulher perde esse culto que ela ouviu falar de Jesus, pastor Douglas. Imagina comigo, igreja. Imagina se essa mulher perde, pastor Priscila, o culto que ela ouviu falar de Jesus. Porque na hora que ela estava no culto, não é só ouvir, alguma coisa brotou dentro dela que deu fé para ela. Ela falou assim: é ele, o Messias. Então ele chegou, porque o Espírito Santo revelou para ela, e ela acreditou, e a fé brotou no coração dela. Ela falou: não preciso nem nada, eu quero só tocar nele. A importância de estar ouvindo a palavra do Senhor, de estar lendo, de estar num culto. E aí a gente faz ao contrário, deixa ouvir coisas que não vai ajudar. E no final da mensagem, sabe o que acontece? Eu vou falar aqui. A gente ouve certas coisas e gera medo. Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo.
Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãos, preste bem atenção aqui. Ela ouviu e gerou fé. A Bíblia fala assim: a fé vem no ouvir, e no ouvir a palavra de Deus. Você sabe por que a gente fica sem fé? Desanimado? Porque não vai na igreja, perde o culto. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, e eu quero arrepender disso. Semana passada eu não fui no culto, e ontem eu não fui no culto. Os únicos 2 dias que eu faltei de culto no ano. As 2 semanas agora. Antes de eu ouvir a mensagem do pastor Daniel, eu cheguei lá em casa chorando, 9 horas da noite. Porque o Espírito Santo tocou lá onde é que eu estava. Eu comecei a chorar dentro do carro. Eu cheguei ontem, entrei no meu quarto, chorei bastante. Sentei, não estava entendendo nada. E do nada eu comecei a chorar, foi gerando um arrependimento em mim que eu não sabia por quê. Quando eu terminei, fui fazer uma comida. Hoje eu comecei a ouvir aquela mensagem, eu falei assim: agora está explicado o porquê. Era para eu estar lá. Ah, mas era trabalho que você precisava ir. Não. A prioridade não é o trabalho. A prioridade é o céu. O trabalho vai ficar. As riquezas, tudo vai ficar aqui. A prioridade é lá. E aquilo gerou um temor em mim, eu tive que me arrepender. Conversei com o pastor Daniel agora à tarde, falei: pastor, eu preciso me arrepender disso. Irmãos, entende uma coisa: quando a gente perde um culto, talvez nós perdemos a oportunidade daquilo que a gente está tão esperando há anos. Talvez o anjo foi enviado para entregar, o inimigo te interrompeu no meio do caminho. Pastor Douglas, é simples. E eu quero continuar a mensagem. E enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e falaram assim para ele: ó, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Será que você pode dar um glória a Deus? Sabe por quê? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Será que você pode renunciar ao medo hoje? Tem como você renunciar ao medo hoje? Tem como você tirar o medo do coração hoje? Sabe por quê? Porque Jairo, ao contrário daquela mulher, pastor Douglas, pensa comigo. O centurião disse para Jesus assim: dê somente uma ordem, porque eu também sou um homem que tem autoridade. Quando eu digo um vai, o soldado vai. Quando eu digo outro vem, o soldado vem. Eu sei que se o Senhor dá uma ordem, meu servo vai ser curado lá. Um centurião. Enquanto uma mulher humilde, porém rica financeiramente, enquanto essa mulher estava numa situação de desgraça, sem nenhuma esperança, teve fé, os dois. O dirigente da sinagoga, que era suposto a ter fé porque tinha conhecimento, não tinha. E ele tinha medo. E o que Deus me revelou nessa palavra é isso. Como que, presta atenção, ouviu falar de Jesus, gerou fé na mulher. Gerou tanta fé nela que ela falou: eu vou só esbarrar na orla dele, vou ser curada. O outro, sabe o que ele fez? A Bíblia disse aqui, ele foi lá onde Jesus estava e pediu para Jesus ir lá, impor as mãos sobre ela.
Ele não tinha fé, irmãos, nem para pedir Jesus só para dar uma palavra. Ele estava caído espiritualmente. Talvez ele estava arrastando Jesus. Não sei, o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Quem sabe, ele estava pegando Jesus pelo braço e atravessando a multidão com Jesus, porque ele queria que Jesus isse de qualquer maneira, porque para ele era impondo as mãos que Jesus ia curar. E você sabe por que Jesus foi? Porque Jesus percebeu que ele estava sem fé e ele precisava ir mesmo. E às vezes a gente está dentro da casa do Senhor. Quando eu olho para esse homem, mestre da sinagoga, dentro da casa do Senhor, sem fé. E a pergunta que eu fiz para o Espírito Santo é: o que é que esse homem está ouvindo dentro da casa do Senhor que ele não tem fé? Será que você pode parar e pensar também comigo? Porque a mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus e gerou fé nela. O cego Bartimeu gerou fé nele ouvindo o livro de Isaías, porque ele sabia que da raiz de Jessé ia vir o Salvador, que ia resolver o problema dele. E por que é que um mestre da sinagoga, um professor, não tinha condições de ter fé? São as perguntas que eu e você temos que fazer na oração, pastor Douglas. Por que nós não temos fé a esse ponto? Mas eu louvo a Deus porque Jesus estava com ele. Jesus falou com ele assim: olha, não tenha medo. Mais uma vez a multidão vem com más notícias. Mais uma vez as pessoas que estão ao nosso redor vêm com más notícias para poder interromper o nosso milagre. Mas Jesus estava com ele. E Jesus falou para ele assim: não tenha medo. E sabe o que Jesus está falando no meu coração aqui para dizer para você? Não tenha medo. Você pode renunciar ao medo hoje? Você pode dizer para o medo assim: sai, em nome de Jesus. Então somente creia. Será que você poderia abrir os olhos da fé e deixar Jesus curar, salvar, ressuscitar? Ou um plano na sua vida, ou sei lá, alguém da sua família que está perdido no pecado, não sei. Alguma área da sua vida, eu sei que na minha tem muitas. Na minha e na minha família tem muitas coisas a serem feitas. E eu quero que essa palavra alcance aonde ela tem que alcançar nessa noite. Você pode fazer isso comigo? Você pode deixar o medo de lado e acreditar no Senhor de verdade. De verdade. De uma forma diferente. De uma forma que chama a atenção dele, a ponto dele parar de frente de você e falar assim: o que queres? Como ele fez com o cego Bartimeu. E o que Jesus me manda dizer para você é: o que queres? O que você quer hoje, aqui, agora? Vem para cá, vamos falar para ele. Vem com fé, vem acreditando. O que você quer? Jesus está te perguntando. Deixa Jesus te usar. A pergunta de hoje é: o que queres? Chega para cá, gente, chega, não fica longe não. Senhor Jesus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Comece a orar aí no seu íntimo, no seu íntimo. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que Jesus pode fazer por você hoje.
Alguma coisa Ele pode. Tem alguma coisa aí que Jesus pode e quer fazer. Quando Jesus me deu essa mensagem, eu chorei, porque eu tinha várias coisas para Ele fazer. Eu tinha várias coisas. Ore aí, irmãos. Ore com... Eu não estou escutando a voz de ninguém. Se eu não estou escutando, imagina Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo